Terapia é coisa de doido. Eu não sou maluco para precisar disso. Quantas vezes não ouvimos esse velho pensamento na nossa vida? Justamente esse velho pensamento surgiu há um bom tempo atrás e ainda está extremamente presente no nosso dia a dia. Porém, é necessário perceber que as coisas não funcionam bem assim. Eu sempre fui uma criança extremamente ansiosa. Quando eu tinha algo importante para fazer, eu começava a ter dor de barriga, a acordar logo cedo e, se acontecesse algo que me pedisse de fazer aquilo que eu já estava esperando há um bom tempo para fazer, eu ficava mal o restante do dia. Mas, ao decorrer dos anos, essa ansiedade foi recebendo outras características e se tornando choro, insônia e até mesmo autocobrança. Aos poucos, nem mesmo meus pais estavam mais conseguindo tentar me ajudar. E foi aí que, através de alguns amigos da minha mãe, surgiu a terapia como opção. No início, foi tudo muito estranho e até mesmo um pouco assustador. Afinal, eu só tinha 10 anos quando eu cheguei na psicóloga pela primeira vez e eu não tinha ideia de como funcionava tudo aquilo. Como que eu chegava em alguém que eu nunca tinha visto na minha vida e falava o que eu estava sentindo? Como eu vou falar para ela algo que eu nem sei o que é? Algo que eu não consigo nem falar ao menos para os meus pais. Eram os únicos pensamentos que se passavam na minha cabeça. Mas mesmo assim, eu fui insistindo, fui tentando conversar e fazendo as atividades. Mas, por conta de alguns problemas de família, eu pude permanecer apenas 2 meses e precisei sair. Depois de um tempo, surgiu a pandemia. E foi aí que tudo piorou. A insônia se intensificou, a constante vontade de chorar, mesmo sem saber o motivo, apareceu, e outros problemas de família também surgiram. Então, assim que a pandemia perdeu mais sua força, eu voltei a fazer terapia com os meus 13 anos. Tudo ainda era bem estranho e um pouco novo. Afinal, minha terapeuta não era mais a mesma. E as sessões para uma criança de 13 anos não são as mesmas para uma criança de 10. Ainda assim, eu fui indo em todas as sessões e fui tentando expor o que eu estava sentindo. Mas, novamente, por conta de outros problemas, eu pude ficar apenas 3 meses e precisei sair. Mas dessa vez, teve um problema. Eu comecei a sentir falta de ter alguém para soltar os meus sentimentos. Alguém que eu sabia que ia buscar formas de me entender e de me mostrar alguns meios para que eu pudesse me conhecer e me resolver sozinha. Além disso, eu comecei realmente a pedir para minha mãe me voltar à terapia. Afinal, apesar de ser um pouco estranho chegar em alguém que você nunca viu na sua vida e falar algo que está no seu íntimo, aquilo era e é algo que faz eu me sentir extremamente leve. Algo que faz eu olhar para os meus problemas e ver que eu posso sim resolvê-los. Então, após um longo ano, eu voltei a fazer terapia com os meus 14 anos. E desde então, eu não tenho parado mais. Eu comecei a perceber que os meus problemas têm sim uma grande força, mas que eu posso entendê-los e até mesmo contorná-los. Tudo no início não é nem um pouco fácil. Principalmente porque o terapeuta ou o psicoterapeuta não tem a função de resolver seus problemas em alguns minutos de conversa, como se fosse uma simples mágica. Muito pelo contrário. O papel deles é mostrar alguns meios para que o paciente possa se conhecer e se resolver sozinho. E com isso, perceber que os seus problemas não são um bicho de 7 cabeças e, portanto, não precisam tomar uma forma enorme sobre ele. Foi justamente o que aconteceu comigo. No início, foi muito difícil tentar entender minimamente o que eu estava sentindo. E eu não tinha ideia de por onde eu começava a resolver tudo aquilo. Mas, com muita demora e muita persistência, eu comecei a perceber que em algumas questões eu passei a sentar, respirar e ao menos entender o porquê eu estava me sentindo daquele jeito. Como eu falei, não é um processo fácil. Muito pelo contrário. Ele é muito demorado, muito difícil e muito árduo. Afinal, são necessários anos de sessões para que você chegue no mínimo do autoconhecimento. Isso tudo me fez perceber que nos dias de hoje é muito importante a terapia na vida de uma pessoa. É uma das formas que ela tem para se conhecer e se entender como indivíduo. E assim, passar pelos problemas da vida com mais leveza. Principalmente no mundo em que vivemos, com inúmeras telas, que são algo que estimulam o rápido funcionamento do cérebro. Juntamente com a vida corrida desde a infância,
Se mostra necessário que esse preconceito com a terapia termine, para que as pessoas possam tanto ter acesso a esse tipo de tratamento desde jovens, quanto também possam também se dar o luxo de ter esse sentimento de leveza que eu pude sentir. Eu acredito que algumas ações, como rodas de conversa, sejam em escolas ou ambientes de trabalho, que tenham fins terapêuticos e busquem mexer com o sentimento das pessoas. Ou até mesmo ouvir alguém que esteja falando sobre a sua vivência na terapia, como eu estou fazendo agora. Sejam ações que, além de fazer com que esse preconceito seja quebrado na sociedade, faça também com que as pessoas percebam que está tudo bem você reconhecer que você tem um problema na sua vida e buscar um profissional para que ele possa te ajudar a resolvê-lo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que não é motivo de vergonha você chegar em alguém e falar eu estou fazendo terapia ou eu precisei ir a um psiquiatra. Muito pelo contrário. Isso é mostrar um zelo pela sua saúde, pelo seu bem-estar e pelo seu autocuidado. E é mostrar principalmente a busca pelo autocontrole e autoconhecimento. É assim que existe uma evolução. Primeiro olhando para dentro e se sentindo bem consigo mesma, para depois olhar para fora. Obrigada!